Qual o maior segredo de todos os tempos? Seria descobrir que você pode fazer viagens interplanetárias? Seria saber da existência de extraterrestres? Por mais que essas coisas elas sejam de grande curiosidade, muita gente quer saber, tem curiosidade sobre isso, né? E outras nem tanto por conta do medo. O maior segredo de todos os tempos não reside fora de você, reside dentro de você e está logo aqui. Você é extremamente poderoso, sua mente é extremamente poderosa, sua mente é como se fosse uma varinha de condão que realiza desejos, realiza milagres e é o último lugar onde as pessoas procuram, né? Esse poder, essa liberdade de ser, fazer e ter o que quiserem. Você tem todo esse potencial dentro de você a partir da sua mente e você não utiliza ou utiliza minimamente possível e inconscientemente. Nós criamos o nosso mundo à nossa volta o tempo inteiro com os nossos pensamentos e sentimentos e a gente recebe heterossugestões durante toda a nossa vida que forma a nossa programação mental e que forma como a gente age no mundo e como a gente consegue as coisas que a gente quer ter, quer ser ou fazer. A heterossugestão é diferente da autossugestão. A autossugestão são afirmações que você faz para você mesmo. E a heterossugestão são coisas que a gente aceita dos outros. Palavras ditas pra gente que a gente aceita na nossa vida como verdades e passa a nos moldar. O livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele diz que desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Alguns exemplos são: você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você vai fracassar, você não tem a menor chance, você está inteiramente errado, não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. Esse eu ouço, nossa, muito, muito mesmo. O que adianta, ninguém se importa? É besteira dar murro em ponta de faca, você é velho demais, as coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Você simplesmente não pode vencer. Não se pode confiar em ninguém. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu isso? E eu não tô falando aqui para você culpar seus pais ou responsáveis que desde a infância dizem essas frases para você. A gente já viu que a gente atrai pessoas que estão em um esforço colaborativo para nos mostrar o que temos dentro, né, de crença dentro. Não é para culpar ninguém, nem também se vitimizar, porque o seu poder reside no agora. Você pode utilizar a sua vida adulta agora para mudar isso. Você agora é adulto, você não é mais essa criança que ouviu tanta coisa assim. Você pode mudar. Como adulto, você tem a capacidade de fazer opções. Você pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento, para mudar gravações feitas no passado em você. Então não é para ficar numa condição de vítima, né? Se vitimizando, porque eu tenho traumas de infância, porque eu ouvi isso e isso, e culpando seus responsáveis, seus pais, porque eles também não sabiam o que estavam sugerindo a você, falando a você, porque eles também não aprenderam, né? A gente viu, inclusive, que não é o outro que é o responsável pelos nossos problemas. Tem um vídeo aí que eu fiz, eu vou deixar aí na descrição se você ainda não assistiu, dizendo quem é o culpado pelos nossos problemas e o que essas pessoas e situações querem nos mostrar, né? Se nos afeta, está relacionado a gente e não ao outro. Reconheceu a heterossugestão, que pode fazer com que, assim, ela cria padrões comportamentais, né? Ou seja,
Você vai atuar no mundo, vai agir no mundo conforme essas programações mentais que estão aí. Reconhecer o que você tem, limitações na sua vida, né? Olhou para os resultados e tá vendo que ainda não é o que você almeja, o que você quer alcançar. Bora mudar essas programações. Você agora é adulto, você pode agir no agora, o seu poder está no agora, não é no passado. O passado tem a sua importância para que a gente aprenda com ele, mas tem que deixar passado no passado, até porque a gente não consegue exercer nosso poder no passado, é só no agora. Então, fazer autossugestões a partir de agora, enquanto adulto, né? Para você se libertar dessa massa de condicionamento verbal negativo. Esse livro eu aconselho muito, né? Para quem é iniciante, né? A gente chama de iniciado. Ou seja, aquela pessoa que está começando a despertar para um olhar diferente sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Esse livro é muito interessante porque ele não é religioso, não tem cunho religioso e também não é totalmente científico, puramente científico. Tem uma linguagem simples e você vai começar a entender como é que funciona o teu poder nesse mundo, né? A tua capacidade de gerar riqueza em todos os termos falando. Não estou falando de riqueza só financeira, tá, gente? De dinheiro, estou falando de riqueza, de saúde, de amor, de altruísmo, de uma infinidade, né? A abundância de coisas plenas que o Criador quer nos oferecer e a gente se sabota o tempo inteiro. Então o livro fala: pegue o jornal ou ligue a TV. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós a semente da inutilidade. Medo, preocupação, ansiedade, desastre iminente o tempo inteiro. E as redes sociais intensificaram, a internet intensificou isso. Tem muita coisa boa, como em tudo na vida, né? Porque a gente tá num mundo de polaridade, é dualidade, infelizmente. Mas se você vive na unidade, que é o que a gente busca como objetivo fim da nossa vida, é a unidade, todos somos um. Mas enquanto você viver na dualidade, você vai ver que tem coisa boa e ruim sempre, né? O ego ele sempre vai rotular certo, errado, bom, ruim. Então a internet, ela nos auxilia muito, a expansão da consciência está acontecendo de uma forma muito acelerada, mas você tem que saber controlar a sua energia, ou seja, controlar seus pensamentos, controlar e decidir o que você vai dizer não e o que você vai dizer sim, né? Conteúdos que não agregam valor à sua vida, você precisa limitar isso aí, dizer não para isso aí, né? E buscar coisas que realmente façam sentido para a tua evolução enquanto ser humano. Então, se a gente aceita e internaliza esses pensamentos de medo, podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem sim o poder de combater todas essas ideias destrutivas ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. O livro fala ainda que o processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Foi na infância, foi na adolescência e também na vida adulta continua acontecendo, né? Não só por pessoas como jornais, na TV, rádio, redes sociais, enfim. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, tem por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Então, quando você for ouvir a opinião de alguém, pense sempre se faz sentido para você, porque geralmente não, em todos os casos, as opiniões das pessoas têm a ver com suas experiências de vida. Quando eu vou emitir a minha opinião, né? Quando me pedem uma opinião, geralmente, por mais que eu busque ter uma neutralidade, né, nessa opinião que eu vou emitir para a pessoa, geralmente vai estar enviesada com as minhas experiências, com a minha ótica sobre a vida,
com as minhas programações mentais e nem sempre vai fazer sentido para a pessoa que recebe a opinião. É muito por isso que quando você busca um psicólogo, o psicólogo que vai lhe atender não pode ter nenhum tipo de vínculo contigo, não pode ser um amigo, um familiar. Por quê? Porque a opinião que ele vai emitir ali na terapia, o que ele vai falar contigo, né? O que ele vai lhe orientar e sugerir, vai estar enviesado por experiências que ele já tem prévias sobre você, se ele for um amigo seu ou se ele for um familiar seu. Então, mesmo pessoas que não lhe conhecem, né? Inclusive o que eu tô falando para você aqui, eu convido você a pesquisar mais, olhar outras pessoas, outras opiniões, né, sobre isso, porque aí você vai construindo de acordo com a sua experiência de vida, o que você sente. E tem uma coisa importante de ser dita, a mente, ela tem, digamos que, duas dimensões, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente é a que armazena essas crenças todas desde a nossa infância, né? Alguns autores falam desde a nossa, quando a gente está sendo gerado na barriga da mãe, né? E ela não julga o que é certo e o que é errado, ela simplesmente acata tudo que é sugerido a ela pelo consciente, né? O subconsciente, o consciente. O consciente é essa camada que eu tô falando com você aqui, né? Então, tudo que me é dito, eu conscientemente vou aceitar ou não, e eu dou esse comando ao subconsciente. O subconsciente, ele não julga se é certo ou errado, ele simplesmente acata. O livro diz que a mente subconsciente, ela não bate boca, ela não sabe que sabe, ela não argumenta com você nem o refuta, e não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Quando você diz, não posso fazer isso, sou velho demais, não posso cumprir essa obrigação, nasci sem eira nem beira, não conheço o político certo, você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com o sugerido. Você, na verdade, está bloqueando seu próprio bem, está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida. Então, se você cria obstáculos, o subconsciente, ele não vai dizer que está errado o que você está fazendo, ele simplesmente acata e absorve tudo que você diz para ele, né? E para a gente finalizar, eu trago essa parte que fala assim, as sugestões e declarações de outras pessoas, ou seja, as heterossugestões, não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. Então, o que o outro faz, se lhe afetar, primeiro você tem que dar uma olhada nisso, né? Porque talvez esteja lá dentro. Por mais que você ache que não, você rejeita isso. E quanto mais resistência você tem a algo, né? Reclama, não gosta, te incomoda, te afeta, mais é sinal de que você precisa trabalhar isso em você, porque tá lá dentro. Então, você tem o poder de como você vai reagir, né? A reação, você escolhe. Jamais diga não posso tal coisa. Sempre pense que você pode aprender, né? Que você sempre vai poder fazer, graças ao poder que você tem, divino, que é a sua essência divina, né? Você é o comandante de sua alma e senhor de seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. Tudo aquilo que sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Acredite em boa sorte, orientação divina, ação correta e em todas as bênçãos da sua vida. Esse livro eu recomendo muito para quem está iniciando, né? Eu tenho muitos outros e esse é só o começo da nossa jornada aqui do canal Viagem ao Eu.